Ai, gente. Eu sempre começo rindo. Mas é bom. Eu vi o caminho inteiro pensando como que a gente ia começar o programa hoje. Eu não fazia ideia, de verdade. Quer dizer, continuo não fazendo. Mas aí, depois dessa nossa conversa toda que a gente acabou de ter, na verdade eu pensei numa coisa. Hoje eu estava conversando com alguém no Brasil e a pergunta que ela me fez, né, foi: como é os Estados Unidos na sua visão? E, na verdade, assim, o porquê que é igual ou diferente do que você via no Brasil? Nossa. Do Brasil, né? Não, quando eu estava no Brasil, ou quando eu era mais nova, o que é a diferença? Né? O que realmente é diferente? O Brasil que eu imaginava, o Brasil não, os Estados Unidos que eu imaginava e os Estados Unidos que eu vivo, que eu vejo hoje. Nossa, essa pergunta é... Qual é essa imagem que vocês tinham de Estados Unidos enquanto mais nova? Eu sei que a Isa já chegou aqui bem nova. Tô pensando lá atrás. Mas enquanto mesmo criança, E talvez até pensando, porque você não chegou em Nova York. Então, qual era a imagem que você tinha de Nova York e a sua imagem hoje que você vive em Nova York? Qual foi a sua primeira vez que você veio para Nova York? Primeira vez que eu vim para Nova York, eu já tinha 15 anos. Ah, tá. Então, demorou. Demorou um pouquinho. Então, você criou certas expectativas sobre Nova York também? Com certeza. Com base no quê? Em filmes, totalmente. Home Alone, O Riquinho. Riquinho. Esse era o meu filme, gente. O Riquinho. Ainda é. Gente, o que me acompanhava na infância, que eu não sei se te acompanhou, por você ter vivido aqui, não sei qual era a realidade, os filmes... que te impactaram, foi Todo Mundo Odeia o Chris. Eu sei que a Elisa, ela tem não gosta muito, mas isso me... Não, eu sou enlouquecida por Todo Mundo Odeia o Chris. Eu assisti todos os episódios. Todos os episódios, assim. Eu já maratonei em português e inglês. Uau. E é por isso que eu moro em Bed-Stuy, praticamente. Por conta de Todo Mundo Odeia o Chris. Por conta de Todo Mundo Odeia o Chris. Que foda. Gente, eu também assistia Todo Mundo Odeia o Chris, só que... Quer dizer, eu não consigo assistir em inglês, eu não acho graça. Sério? Eu acho a graça com a versão dublada. Então, aí... Isso que a Ruth tá me falando. Não sei. O que a Ruth falou, né, que eu não acho muito legal. Não é que eu não acho muito legal. Eu só descobri agora o porquê que a gente ama tanto no Brasil. Todo mundo odeia o Chris. Eu nunca tive essa conscientização que eu tenho hoje, assistindo Todo Mundo Odeia o Chris, o quão racista a maioria das piadas são. Sim. São racistas. Mas é porque eu sempre levei muito pro lado do o quão referência é ter gente preta, uma família preta na televisão. TV. Sim, mas... Isso pra mim é do caralho. Eu gostava de Todo Mundo Odeia o Chris porque eu achava engraçado. Ponto. Eu sempre achei, todas as histórias. Isso, mas, sem dúvida. Gente, o que aquela professora faz com aquele menino? O que, sabe, o meu marido tem 2 empregos e tudo mais. Sempre colocando o menino dentro do estereótipo. Exatamente, a família, a mulher, a Você mulher tem pai? preta. Você tem pai? Exatamente, entendeu? Mas tinha também um que meu pai não vai deixar eu esquecer, que... É o Eu, Patroa as Crianças. Sim, mas não ela acontece era em Nova psicóloga. York. Não tem nada a ver com Nova York. Aconteceu verdade. em Nova York, mas Eu, a Patroa as Mas é que era Crianças uma também era família engraçado. Era uma família preta também. Era família preta, era engraçado, era um show, mas era a imagem que eu tinha, por exemplo, do que era uma família preta nos Estados Unidos. Ah, tá. Eu sempre pensei dessas famílias, não cheguei a assistir esses mais famosos que hoje eu vejo aqui, tem vários shows que são super famosos aqui, pretos. Mas é esse que a gente assistia no SBT, né? Viva! Não era na Globo, não. Na Globo não tinha nenhum desses Não shows. era, né, gente? O que tinha na Globo? Malhação? Malhação. Que era 1% do elenco preto. 1%? Era uma Aonde, pessoa. gente? Mas ele não chegava nem a 1%. Mas não chegava nem a 1%. Que eu nem tô lembrando. Eu lembro de uma pessoa preta em todas.
um carinha Não, lá que sempre esqueci o tem nome. um preto Sempre na tem Malhação. um. Sempre tem um. tem. Sempre tem um. Tem, Sempre era- tem, isso é certeza. É, É isso. exatamente. Sempre tem. É aquela Acima a cota. disso a gente não sabe. Não. Menos sabe. Acima disso a gente não sabe. Menos também não. Mas vai ter um ali. Exatamente. Ai, gente. Mas voltando pra pensar em Nova York, Todo Mundo Odeia o Chris foi um Todo show Mundo que eu Odeia o Chris. assisti muito E hoje, mesmo. aí que tá, aí entra um pouco da pergunta da sua amiga. Uhum. Em relação a Todo Mundo Deu Cris. Hoje, você... Tipo assim, como você... Não é como eu vejo... reconcilia Tá. isso mesmo. Muito obrigada, gente. O quanto você Meu português é reconcilia. excelente. Ai, exato. Tá dando aula de português já. Eu te ensino a inventar palavras Tá vindo também. com umas palavras, assim, uns palavrões. O quanto você reconcilia os Estados Unidos da TV, de Todo Mundo Deu Cris, com os Estados Unidos, o bad style que você vive hoje. O bad style de todo Mundo Odeia o Chris com o que eu vivo hoje não tem quase nenhuma relação, pra ser sincera. Não é que não tem quase nenhuma relação. Block Party, por exemplo, Tem. ainda existe. Que Ainda é tá maravilhoso, que é... Nossa, gente, o menino que mora logo ali, ele sempre existe também, né? Sempre tem aquele menino mais Carinha certinho, que da mora ali. É o mochilinha, o carinha carinha que que mora mora logo ali. Da mochilinha, que tá sempre, né, o certinho, mas também tem os que ficam parados na esquina, que é uma coisa que até que a gente tava falando no episódio Sim. passado, que sempre em frente a uma liquor store. sempre tem uma liquor store. Sempre tem a liquor store, sempre tem a galerinha ali sentada na frente. As delis, as mini grocery stores, né? As bodegas e os Então mini você vê os supermercados. ambientes, Os mas ambientes, as histórias, sim. de repente, são diferentes, né? Eu acredito que as histórias tenham evoluído um pouco. Não que sejam completamente diferentes, mas até porque a série se passava em 1980 e hoje a gente, né, Tá, agora já em 2021. 2021. Então, assim, eu acho que realmente era o que foi retratado no show realmente estava ali. E as residências, por exemplo, são brownstones, então elas sempre vão existir. O cenário, ele é o mesmo, mas as histórias, elas estão um pouquinho mais diferentes. Caralho, mas é muito foda você ver um brownstone, que são aquelas casas marrons que a gente já falou aqui, Sim. da TV, e hoje em dia você nem se imaginava, não sei se você se imaginava. Hoje eu moro em uma. E hoje você morar em um, porque eu sempre nem quis. imaginava. Não, eu sempre quis morar em uma. Nossa, eu sempre assistia- tinha uma vontade, mas eu nunca soube que seria Possível tão assim, chegar sabe, lá. presente. É. Isso é muito foda, sabe, essa relação. Não essa relação. Mas eu sempre... manifestação. Essa manifestação. Manifestação. Ai, Aí gente, ela põe no novamente. universo. Palavrões! E ataca novamente. Vou mudar meu nome pra dicionário. Adorei. Vamos... Ai, adorei essa. Muito bom. Então é isso. Mas é muito foda. eu tinha bastante essa vontade, colocava por universo, fazia manifestação de morar numa brownstone. Sempre quis. Sim. O meu gol. Eu vim pra cá já sabendo que um dia eu vou ter a minha própria brownstone. Então, Legal. isso é uma coisa que eu não vou desistir. Eu sei que eu não vou desistir de ter a minha própria. Hoje eu moro em uma. Já tô bem mais próximo de quando eu cheguei, Já, com entendeu? certeza, já tá ali. Já foi mais do que Exatamente. meio caminho andado, já andou. É muito Já isso. entrou. Agora é só assinar. Mas sabe uma coisa que é muito, muito claro, assim, continua na minha mente, assim, muito visível. Coisas que eu via antes quando era mais nova, quando assistia as séries e os filmes, assim. Eu sempre quis morar numa brownstone para descer a escadinha com um copo de café e entrar num táxi amarelo e ir pra cidade, sabe? Mas porque eu sempre misturei muitos filmes brancos e pretos que eu via. Então, os filmes pretos eram mais ali, Brooklyn, comunidade, gente preta. Mas essa coisa de correr a escadinha com um copo de Starbucks e entrar no muita táxi coisa de amarelo... Diabo Veste Prada. É Diabo Veste Prada, Sex é and Sex the in the City. City. É. Então, são esses shows que são completamente brancos. Shows e filmes que são E completamente que hoje em brancos. dia, pra mim, pelo menos pra mim, é uma realidade que eu nem sei. Que eu nem tenho, sabe? Que eu nem... Mas, gente, vamos parar pra pensar, né? Porque tinha Living Single, não passava no Brasil. Não passava no Brasil. Eu não assisti, Living mas- Single eu vim conhecer aqui. A Acho que Ruth o pessoal conheceu. o pessoal, É. eu conheci aqui. Living Single, pra quem não sabe, é a inspiração do Friends.
Friends foi inspirado num grupo de mulheres pretas. Surpresa. Primeiro saiu o Living Single, depois saiu o Friends. Exato. Cópia, é plágio, não é inspiração, é plágio. Literalmente. Cópia. E tipo... Inspiração é palavra bonita. Mas eu acho que... Não é que é uma coisa branca fazer isso, é que nunca nos enxergaram nesses lugares, nunca nos colocaram nesses lugares. Tipo, de ter uma mulher preta bem-sucedida indo pra firma e ela tá com o Starbucks na mão e é isso. Mas ela aí vai que entra Living Single, porque Living Single você tem isso, você tem as mulheres pretas formadas, não é gente preta que tá em favela, não é gente preta sendo escravizada, não, é um outro olhar, exato, é um outro olhar da população preta. E isso é uma coisa também que eu gosto muito, que eu admirei bastante nesse país. Foi, às vezes, o quanto as pessoas daqui, às vezes, não gostam desses filmes que só remetem à escravidão. Sim. Nossa, gente. Porque tá sempre querendo nos colocar naquela posição, sabe? Sempre ali de servo. De servir. Sempre. Lembrando do trauma. Lembrando de uma coisa que a gente não quer viver, que a gente não tá cansado de falar, tá cansado de experienciar, tá cansado de tudo. Aí você vem pra cá e você se vê nesses filmes de Living Single, onde uma das mulheres, que é a Queen Latifah, inclusive, que é cantora, né? Eu ia falar agora, a Queen Latifah, pra mim, é a imagem que eu sempre... Quando eu penso em algum filme, principalmente em Nova York, assim... Por algum motivo me vem, eu não sei nem qual show ou filme, mas me vem Queen Latifah atravessando a rua super em sobretudo, salto, entrando em táxi amarelo, por exemplo, ou entrando em carrões. Por algum motivo Right, eu tenho. Eu acho. Mas foi em Nova York? Foi porque Chicago, foi Nets. Não, foi Nets. Peraí, qual que é o nome desse em português? Não, eu não sei O cara português. certo? Não sei. Mas é Mr. Right. Eu cheguei a pesquisar alguns filmes com nome em português pra não se perder também. Não, mas a gente pode deixar a dica depois no YouTube. Mas Mr. Right é o que ela é treinadora de fisioterapeuta. Eu assisti esse, mas eu não lembro o nome. Fisioterapeuta. Não é do Common que ela é? O Common desse tamanho, jogador de basquete. Mas ele no filme era alto, né? As ilusões. Aquele cara. Ele é lindo. As ilusões. Porque Hollywood o Common não é tão Não. alto. Ele é alto, mas não tão alto. Mas ele virou jogador de basquete e ficou tão alto quanto os outros jogadores. Daí a gente vê as ilusões Mas esse filme acontece aqui? É New Jersey Esse e filme New York. não é Love and Basketball, não? Não, existe Love and Basketball, mas esse é mais antigo. Que é o Lakers, que é Los Angeles, não. Não é eu tô assim... Não. O Cam, ele jogava pro Nets. Ela era do Nets. Eu lembro. E era o Nets antigo. Tanto não era todas... Nets Brooklyn, era Nets New Jersey. Era nossa. a primeira... O Nets, antigamente, ele era em New Jersey. Ele não era no Brooklyn. Que não faz nem sentido, né? Não, gente. Eu sou Uma vez Nets. você nomeou o bagulho, você nomeou o bagulho. É a mesma coisa você pegar Corinthians e não ser Corinthians. E mudar ele lá pra Barra Funda. Mas, gente, o Lakers era de Minnesota. Lakers. Exatamente. Tipo, nada a ver. Eles, os capitalistas fazem o que querem. É capitalismo, é business. É business, não é só esporte, né? A localização não interessa, é o time, né? Então, é o dinheiro que envolve. Agora eu imaginei, tipo, o Corinthians e Taqueirão se Mudando pra Barra Funda. Imagina. Ou pra Santos. Barra Funda. Pra Santos, pra ficar... Pra Santos. Pra pelo menos... é branco e preto mesmo, né? Queríamos uma praia. Ou então, de repente, pro Nordeste. Fica difícil. Imagina. Pra Minas. Não, Minas não é do Sudeste. Minas, tudo bem que a gente abre os braços pro Corinthians. Corta essa parte. Eu falei que eu ia virar dicionário, não mapa. Exatamente. Geográfica é outra coisa. Mapa geográfico é outra coisa. Ai, gente, sensacional. Mas essa parte que vai pro começo. Minas. Essa parte que vai pro começo. Acontece. Mas voltando para shows e séries, né? E voltando para a pergunta, porque eu achei o máximo, como é que como é que eu via Nova York antes e como eu vejo Nova York hoje? A minha visão de Nova York, ela era essa, era muito mista, sabe? Sempre teve essa coisa por eu querer ser, né? Uma mulher a nível executivo, então eu sempre me vi dessa forma, saindo dos prédios executivos, sempre com... Olha o poder do Starbucks. Com o café na mão, com o Starbucks na mão, entrar num táxi amarelo e ir pra casa na neve. E aquele glamour, aquele luxo, sabe? E chegar na minha brownstone, subir as escadinhas, ligar todas as luzes dos meus 3 andares de brownstone. Então, mas muito essa visão misturada
dessa vida. Cheguei aqui e vi que não era nada disso, né, gente? Mas e a Isa? Porque então, a Elisa, a gente fala do mundo empresarial. Você manifestou isso e hoje em dia você tá lá vivendo aquilo. E um dos filmes que foram referências pra você foi O Diabo Veste Prada. Ah, não é nem referência. Eu acho que foi muito... Eu não sei se a referência é a palavra que eu posso usar. Tipo assim... eu acho que... Porque O Diabo Veste Prada, por exemplo... Quem formou a sua impressão? Mas sua imaginação. Eu acho que, assim, O Diabo Veste Prada, por exemplo, é um filme que entrou pra minha imaginação depois de eu já ter a minha vontade de vir morar em Nova York, por exemplo. Tá. Então, não é isso. Mas os filmes que eu assisti... Por exemplo, Coming to America, né? O Príncipe em Nova York, né? Em português. Coming to America foi um dos primeiros filmes que eu lembro, né? Que eu tenho a imagem de pessoas pretas em Nova York. E saber, por exemplo, sobre o Queens. Que eu não fazia ideia sobre o Queens no mapa de Nova York. Não sabia que fazia parte, né? Dali, dos boroughs de Nova York. Então, boroughs... Bairros, neighborhoods, não sei, bairros. E aí, eu não fazia ideia que tinha, mas é muito... Você consegue identificar coisas, né? Elementos nesse filme, por exemplo. Em Nova York é bem antigo, né? É bem antigo. Eu vi, ele parece que saiu quando eu tinha acabado de nascer, no mesmo ano. Isso aí já Sério? faz um tempo, tá, gente? Não vou falar. Faz tempo. Já dei uma dica. Tempo. Entendeu? Eu nasci e o filme foi lançado. E ainda assim, você vê também que é um filme antigo, mas também que remete a muitas coisas que ainda são super presentes. Super. A barbearia, tipo assim, várias coisinhas que você vê no filme e você ainda consegue enxergar aqui. Pois é. O frango frito, tudo. Sabe, várias coisas. É verdade. Não é? Até os clubes, a balada que ele vai, que ele conhece as pessoas, senta no sofazinho. É verdade. Tipo, tudo é muito presente, né? Você vê a moça falar com ela. Nem lembro direito como é que era, mas era muito bom o filme. O não ter espaço, né? O tamanho dos apartamentos em Nova York. Porque lembra que ele trabalhou apartamento... no McDonald's, porque eu me lembro também que ele trabalhou no McDonald's. Não era McDonald's. Não era. Verdade, a gente sabe era alguma coisa. Era alguma coisa com Era M. a cópia do McDonald's, não era o McDonald's. Eles não quiseram fazer a propaganda, né? Provavelmente sem ser pago. Nossa, foi muito engraçado. Mas isso é verdade. Mas o apartamento, isso me marca muito. Lembrar do tamanho do apartamento. Que o apartamento era muito pequeno. Tanto é que tinha o servo dele, né? Colocou até a banheira no meio do quarto. Porque era tudo pequeno, né? E continua. O Coming to America, pra mim, foi também um pouco da percepção que eu tive quando eu cheguei aqui. Eu acho que fala um pouco de quando você transiciona. Tipo assim, quando você vem pra cá, você tem uma puta expectativa sobre esse país. E eu acho que Coming to America fala disso. O Príncipe de Nova York fala disso. Porque os caras tinham uma puta expectativa, quando eles estavam na África... Total. Sobre os Estados Unidos. Tanto que ele veio e fala, hello, New York City! Exatamente. E o outro, fuck you too! Aí depois, o que significa fuck you mesmo? É a saudação de Nova York. Que o pessoal o bem-vindo de Nova York, né? O povo aqui é bruto. É grosso, é frio. É. Então, acho que o Coming to America também tem isso. Porque a gente tá lá imaginando... Nossa, tudo perfeito. Nossa. Tudo elegante. Tudo elegante. Exatamente. A elegância. É elegância. Ele falou Por isso que eu dei risada. Porque eu falei, o luxo. Eu também achava que era puro luxo. Sempre Quinta Avenida em todo lugar. Principalmente na neve. Principalmente na neve. Neve é a coisa mais bonita, gente. E limpa. E o Coming to America mostra o lado diferente. Porque mostra Nova York sujo. Real. A pessoa jogando lixo na rua e o cara... No dia que ele chega, né? No dia que ele chega, ele... Nossa... Não sabia que podia jogar lixo na rua em Nova York. Exato. Tipo, jogar plástico. Se prestar atenção, a neve tá suja. Tipo, tá barro ali, que é aquela coisa... Não é barro, é asfalto, né? Que sobe e mistura com a neve. Gente, eu sempre falo, eu amo o primeiro dia de neve, mas o segundo... Isso ninguém mostra nos filmes. Coming to America mostrou. O Príncipe Nova York mostrou. Pra quem não assistiu, assista. Ou pra quem já assistiu, assiste novo. Só o primeiro. Vai prestar atenção. Pra ter uma relação dessa sujeira. Pra entender um pouco sobre essa sujeira de Nova York. De Nova York, Que não é nada bonito. Essa parte não é luxuosa.
Eu acho que Nova York tem partes luxuosas, que Tem. sim são retratadas na maioria desses Mas é um espaço filmes, pequeno também. Mas são, na verdade, não são, acho que nem espaço pequeno. Eu acho que são detalhes que são luxuosos em Nova York. E eu acho que também depende do tempo. Vamos lembrar que depende da estação do ano. E também do seu nível socioeconômico, né? Porque Exatamente. tudo... Isso aí sempre. Isso aí a gente... Dá pra... que é esse ponto o pessoal tem entendido aí. Gente, Depois de 7 episódios, 8º agora, espero que tenham entendido. Mas acho que o ponto final de Nova York é que, tipo, isso existe, mas tem um preço. Tem. Que eu, pelo menos, ainda não posso pagar. Ainda não tô lá pra pagar o luxo todos os dias. Porque se você não tem, você vai dar de cara com realidades. Tipo, não vai ter motorista. Não. Acho que quando neva, o na trem verdade. para. Porque... Ninguém vê essa parte de não ter trem quando tá nevando muito forte, por exemplo. Verdade. Ônibus, você não conseguir chegar até o trabalho. Nossa. Tem tempestade Teve de um neve tempo que eu demorei, acontece. 3 horas, 4 horas pra chegar em casa. Ou Exato. o trabalho não existe, né? E tipo, tudo bem, fica em casa, tá nevando, tá ótimo. também. Se você tem um trabalho que te paga por isso. Porque se você também ganha difícil. por hora, que a maioria das pessoas aqui ganham por hora, se você não trabalha, você não recebe. Logo, Sim. você pode estar se ver num aperto, né? Por causa de neve. Exato. Eu lembrei que o ano passado, há 2 anos atrás, teve uma tempestade de neve que ninguém tava esperando. Não era aqui Sandy na Hook? Hã? Não, Sandy Hook. Sandy Hook foi o negócio do tiroteio. Eles não, eu acho que A eles Sandy, não deram. né? Não, acho que eles não deram. Não, tempestade de neve. Não, De neve. Furacão, Sandy. Aí teve essa tempestade de neve e eu sei que o país... Olha, eu lembro que Nova York e New Jersey parou tudo. As pessoas... Normalmente, um percurso que você gasta 20 minutos... Naquela época, eu dirigia bastante. Um percurso que você gasta 20 minutos... Eu lembro que a gente tava... 10 minutos... Eu lembro que tava gastando em torno de 3 horas. Meu Deus. Oh my God. Porque tava tudo parado. Porque vamos lembrar, quando a gente tá andando de carro... O carro desliza. Muito acidente acontece. Então, tem que parar tudo. Sim. Trem não tá funcionando. Tipo, muitas... Tem que parar. É verdade, não funciona. Segurança. E essa tempestade ninguém tava esperando. E tudo isso aconteceu. E foi um caos para todo mundo chegar em casa. Um caos. E aí, essa parte a gente não vê nos filmes, né? A gente não vê na TV que isso acontece. E eu nem imaginava que isso acontecia Que no isso Brasil. pudesse acontecer. Do Brasil. Tipo, minha visão Ruth brasileira, eu não imaginava. Eu talvez não imaginasse com neve, mas tendo que atravessar Aricanduva direto, todos os dias, eu pensava em chuva. Eu sempre pensei que é possível. Porque, gente... São Paulo com chuva não é pra ninguém. Gente, Aricanduva com chuva... Mas demora, tipo, 6 horas, 5 horas pra chegar. Menina, já fui Demora resgatada de helicóptero. O quê? E o medo da minha mãe tá assistindo da Atena. Pergunta pra minha mãe! Nossa, Aricanduva alagada, vocês não sabem o que é aquilo. A água literalmente vai pro meio do ônibus. E não é da perua, né? Daquele pequeno. Caraca. Eu já peguei água no meio do ônibus, a gente tem que subir no teto do ônibus, sabe? Aquelas coisas que você vê na TV, no da Atena. Daquilo. Tipo, filme de apocalipse. Já peguei. De chegar em casa, eu morava no que a gente chama em Sobrado, né? Quando eu mudei para São Paulo. Só que é num terreno que tem a casa da minha tia, e a casa da minha avó ficava lá no fundo, e eu morava na casa da minha avó, quando eu mudei para São Paulo. E morava sozinha. Aí embaixo tinha a sala, a cozinha, em cima tinha o quarto e o banheiro. Gente, depois de enfrentar 5 horas parada na Aricanduva, porque não podia ir para lugar nenhum, tinha que esperar resgate, tinha aqueles carros anfíbios, eu acho que é esse o nome dos carros, enfim, dos bombeiros. Depois de tudo isso, chegar em casa e ter água assim, ó, Caralho. tipo, cobrindo o sofá, sabe, assim. Mas, uau. E ter que nadar, né, pra entrar dentro de casa, né? Água suja, com rato, com o que for, Caralho. né? Era... Nossa, é verdade. Eu já cheguei a passar por isso no Brasil. Eu passei por isso no Brasil. Eu já passei. Ainda bem. Já Isso morei não quebrada. acontece aqui não, gente. Quer dizer, aconteceu sim. Aconteceu nessas duas Com neve, últimas. não foi? Foi neve. Não foi não, nem foi água. Foi água. Que choveu esses dias e o povo que morava no
Teve gente que morreu, muita gente. O furacão não chegou a Nova York. Foi um furacão que passou perto dos Estados Unidos e afetou Nova York desse tanto. Foi e teve gente que morreu, teve uma coisa, eu não lembro. Metrô que não funcionou, as pessoas ficaram presas no metrô por 36 horas. Foi 36 horas? 36 horas de metrô não funcionando. Foi tudo isso? Teve estação que sim, que foi fechada por 36 horas. Foi o máximo que já aconteceu das horas de metrô parados em Nova York. Não toda a linha, foi a estação que fechou por esse tempo. Agora eu me pergunto se foi nos bairros mais afastados de Nova York. Não, a gente tem que pesquisar. E pior que não, eu sei que é Bryant Park, que é bem quase do lado da Times Square. Ela ficou fechada por várias horas e ninguém conseguia descer. Alagou, ninguém podia descer naquela... Porque a Bryant Park é mesmo embaixo do parque, né, a estação. E a água tampou tudo, ninguém poderia descer ali. Porque parando pra pensar um pouco de Brasil, isso acontece muito na Zona Leste. Mas eu não vejo isso acontecer no Brasil, em bairros nobres no Brasil. Morumbi, eu não esquece, eu fui criada naquela redondeza do Morumbi que minha mãe trabalhava. Na casa da chefe dela. Então eu fui criada naquele meio, no Morumbi, Campo Belo, Brooklyn, eu conheci aquela redondeza. Nunca que eu ia chegar em casa e ia estar alagada. Olha isso. Nunca. Tipo, eu tive o benefício de morar em bairro nobre no Brasil por conta dessas questões, sabe? Por conta da minha... Por que a gente tá falando isso? Porque a gente tá falando da realidade diferente, aliás, da versão, né? Do que a gente achava de Nova York, porque realmente acontece, né? Mas tem muita coisa também que eu não tinha... que eu não achava que era possível, assim. Tem coisas boas também. Tem. Que eu não achava que fosse possível. Que eu falava, isso é muito coisa de filme. Você tá correndo no Central Park, por exemplo, encontrar ídolos. Isso eu acho que não é tão possível. Você já encontrou ídolo? Ai, gente, encontrei Maxwell, O cantor? Ah, tá. Com todo o meu amor, eu encontrei Maxwell correndo em Hell's Kitchen. Não, ele cantou música assim. Vamos combinar uma coisa exatamente nesse... Peraí. Um segundo, pausa pro comercial. Vamos combinar uma coisa nesse podcast? Eu não vou cantar, só a Isa canta. Só a Isa canta, tá bom? Não tem necessidade. Quando a gente precisar de efeito especial... Eu me empolguei. Porque eu tô tentando lembrar uma música dele. Me empolguei. Pretty Wings, pensa nisso. Essa mesmo. Pensa nela. Mas eu precisei cantar, gente, pra manifestar. Meu Deus. Aquele, pensando, a gente tá falando de filmes e séries, mas clipes também. Clipes também. Oh my gosh. You don't know my name. Agora isso não é verdade. Eu vou ter que ficar calada, não vou poder cantar. Now we're only gonna sing. Just kidding. Não, mas esse clipe, gente, eu assisti esse clipe sem parar. Exato. Gente, eu não lembro desse clipe. Da Alicia Keys, na 125. Eu não lembro como que acontecia. Aparece lá no metrô que é 125, mas não é. Aquela estação nunca é igual Todo Mundo Odeia o Chris. Todo mundo vem pro Bed-Stuy pra procurar a casa do Chris. Gente, aquilo lá foi cinematográfico. Foi um estúdio, não foi gravado no Brooklyn, Bed-Stuy. Agora que você falou de filme, foi bem interessante. Mas e você? Eu quero entender. E a Isa? A gente tá falando do clipe, ela já cortou, mas pode ir. Tudo não, na verdade, quando eu gostava bastante de assistir filmes, séries, tudo a ver com Nova York, porque eu tinha isso dentro de mim, que eu tinha que chegar em Nova York, desde criança. Assistindo Home Alone, Esqueceram de Mim e tudo mais. E aí foi evoluindo, né? E eu sempre gostei de música, obviamente, então comecei a assistir coisas voltada mais para música, teatro, essas temáticas, como Fame. Em português, Fama. A gente tem programa Fama. Fama, que é um filme também. Acho que refizeram esse filme, relançaram. E que mais? Eu cheguei no programa, desculpa. Não, era um filme antigo, tipo, eles estavam num conservatório de arte e tal, esses dançarinos, tipo um Glee bem antigo, sabe? Tá. Os clipes também gostava de assistir, Sex and the City. Eu assistia Living Single quando eu era criança, nem
tinha essa consciência. Nossa, olha essas pretas, sabe? Tipo, o que te marcou de lá atrás que hoje você vê que tá acontecendo aqui? Porque a Elis trouxe o caso da Brown Stones. E pra você? O que você traz? Ai, gente, essa coisa de estar correndo atrás dos sonhos, de pegar o trem, tipo, essa coisa bem... É a correria, né? Você também corre. Nossa, eu corro. É o que a gente mais faz. Sem correr pro trem, sempre carregando, gente, o copinho, sempre. Não sei porque eu tenho essa imagem, que essa imagem é chique em Nova York, entendeu? Sim. Tá bem vestido no salto, com casaco até o pé, sempre inverno, carregando copinho. Eu achei que todo mundo ia estar bem vestido também, não é verdade. Não existiu isso aí no meu sonho de Nova York, de achar que eu ia encontrar gente de pijama no meio da rua. Literalmente. Nossa, é verdade. Literalmente. Não existiu isso na minha bolinha de neve, sabe? Aquela que você sacode, cai a neve e tal. Não tinha gente de pijama. Não tinha mesmo. Não tinha o cowboy pelado. Não. As meninas, exatamente, no meio da Times Square. Não tinha essas coisas. Isso não existia. É verdade. E você, dona Ruth? Fala aí. Gente, eu acho que... Primeiro, eu acho que eu já comentei com vocês que o meu encontro com Nova York foi muito por meio da música, baladas. Meu encontro com a minha negritude, eu acho, quando eu comecei a gostar de Ruth preta. Foi quando eu comecei pra baladas no Brasil, baladas pretas no Brasil, que aí entra Mood, entra essas baladas todas. Então foi muito através da música. Aí agora vocês falaram de clipe, foi muito através do clipe também. Então eu vi esses clipes que aconteciam, sabe? O pessoal rebolando, o pessoal dançando, sabe? Gente preta no mesmo ambiente, se curtindo, tendo uma vibe muito boa. Então eu acho que isso me inspirou a vir pra cá e procurar essas baladas aqui. Esses ambientes pretos. Isso é legal. Tipo assim, eu saí do Brasil e falei, eu quero muito esses ambientes pretos, onde a gente vai... Ai, não sei, onde eu vou olhar pra todo lado e vai ter aquele monte de gente preta. E isso foi, tipo, isso acontece aqui com muito mais... No Brasil, eu sei que também tem bastante. Mas eu sei que... Não sei, aqui eu sinto um negócio diferente. Eu não tinha essa coisa com a negritude, mas aí eu fui percebendo, tipo, olhando pra trás, né, fui percebendo que eu fui me aproximando mais de conteúdo preto, né? Por exemplo, She's Gotta Have It. Sim. Quando eu assisti essa série... Qual foi a sua idade? Quantos anos você tinha quando você assistiu She's Gotta Have It? Eu tinha 25. É recente. É recente. Tá. É a segunda versão, não porque tem o filme. Tem o filme e tem a série. O filme eu assisti depois. Né? Isso. O filme eu assisti depois que eu assisti a série. Mas quando eu assisti aquela série, eu falei... É essa pessoa que eu sou. O que eu tô fazendo aqui na Flórida? Então foi o que te influenciou? Também, tipo, me reavivou, assim, me reacordou pra vida que, tipo... Era essa vida que eu tinha que estar vivendo, sabe? Elas querem tudo. Elas Querem tudo. Por que elas? Porque eu achei bem machista essa troca. Oxi. Eu não sei se é elas ou é ela. Ah, tá. Mas eu achei meio, eu achei meio machista. Não é? Tipo, elas querem tudo. Elas querem tudo. Porque é uma mulher. Depende. Ou elas querem tudo. Porque, não sei. É porque eu acho que eles fizeram a tradução meio que literal, né? Mas quando você fala She Gotta Have It, é mais no sentido eu pensei no ela pode ter. Que ela é pode, independente, tipo, que ela consegue. Ela pode ela, tudo, né? Que, tipo, mas... Agora, elas querem tudo. Eu não sei se eu curti, entendeu? É uma coisa, tipo, She's Gotta Have It. A conotação que passa é uma coisa de, tipo, ela não vai se comprometer, ela não vai aceitar menos do que aquilo que ela quer. É isso. Mas sabe? agora, mas a tradução não leva a entender tradução isso. literal não ficou legal, não. Eu não curti a tradução. Tipo, eu não sabia que essa era a tradução. Elas querem tudo. Pareceu que, tipo assim, nossa, você tá querendo demais. Pra mim foi essa impressão que, tipo, a gente Você entendeu? A Nola Darling, acho que ela tava querendo demais mesmo. Ela quer tudo. Ela quer tudo. Porque a Nola Darling é uma mulher que ela tem relacionamento com 3 homens diferentes. Sim. Mas não é só isso, diferente. Né? Não é só isso. Tem toda outra... Tipo, isso é muito mais do que isso. Tem várias questões que são abordadas nessa série. Várias questões são abordadas nessa série. Só que ainda assim, quando levou pro Brasil, pra mim, tipo assim... Cagou. Se as mulheres... Foi tipo assim, se as mulheres tiverem a liberdade que elas têm, elas vão virar isso aí, ó. Sabe? Meio jogado. Tá.
Meio sexista. Eu não sei, eu não via essa tradução, mas agora ouvindo não pega bem. Não acho que seja a melhor tradução que eles poderiam ter feito, não. Poderiam ter feito algo melhor, assim. Mas pensando nesse show que é novo, né? She Gotta Have é novo. E é uma mulher que tem liberdade de experimentar coisas diferentes ao mesmo momento, sabe? De tudo. Ela tá experimentando. E ela não se nega, ela não se envergonha por lidar com várias pessoas ao mesmo tempo, de vários gêneros. Sim. Uma mãe solteira, um modelo, tipo... Um cara rico, charmoso. Qualquer coisa. Mas eu acho que... Outro que não tinha nada, não tinha onde cair morto. É verdade. Verdade. Eu acho que She Gotta Have It até né, é recente e eu acho que abriu caminhos para outras séries do mesmo estilo. Não sei se é realmente, mas Spike Lee é um gênio. Sim, vizinho. E a Isa e She Gotta Have It abriu muito assim os caminhos para muitas outras séries, né? Minha amiga, por exemplo, no Brasil, pegou você tem que assistir Run the World, porque passa em vários lugares do Harlem, por exemplo. Eu assisti Run the World e eu me senti como se eu estivesse naquela conversa que a gente teve com a Cíntia, por exemplo, indo nos lugares. Eles mostram todos os lugares dessa série. Eu não sei como foi pro Brasil o nome, mas Run the World é como tá aqui. Mas aí depois eu também assisti essa nova série que estreou a semana passada, que chama Harlem, que também mostra muito bem o Harlem. Eu assisti ainda. E eles colocaram, diferente do Run the World, porque Run the World eles mantiveram os nomes, por exemplo, dos lugares, e ali tá mostrando o Harlem hoje, na visão de mulheres pretas. Como elas se comportam, como elas se vestem. E são mulheres pretas bem-sucedidas, mas também tem as mulheres pretas que nem desejam ser bem-sucedidas, que estão bem como elas estão. E todas diferentes, estilos, tamanhos, cores, mas são mulheres pretas vivendo ali naquele meio ambiente. E agora, essa série Harlem, que acabou de estrear, eu achei até que foi meio cópia da Run the World. Eu achei que tem muita similaridade. Mas eles, por exemplo, mostram o ambiente de Nova York, não só o Harlem, mas mostram como é a ambientação de Nova York. E eles não mantiveram os nomes dos lugares, mas eles usaram as instalações dos lugares existentes. Então, assim, vendo a minha realidade, o que eu já vivi por ter morado no Harlem, por exemplo, eu me vejo entrando ali dentro, vivendo ali dentro daquela série. Diferente do que foi, por exemplo, quando você me perguntou sobre o Todo Mundo Odeia o Chris. Eu vejo que tem as similaridades, que tem os mesmos ambientes, mas eu não consigo, talvez até por ter sido cinematográfico, eu não ando nesses lugares, né? Então, eu não vejo essa realidade ali mostrando. She Gotta Have mostra muito. Mostra o Brooklyn inteiro. Fort Greene, gente. Inteiro. Fort Greene é presente em tudo. Tem da floricultura, que é onde tem um episódio até que que depois foi namorada dela, né? Que é onde trabalhava, você vai em Fort Greene, existe. Tá dando spoiler. Não, eu tô despertando a curiosidade para as pessoas assistirem. Você ser namorada dela? Acho que na segunda ela já Não sei. Mas não tira nada. Elas são amigas? No começo elas são amigas. Não, acho que Sim, não. elas são amigas. Acho que elas já se conhecem meio que se relacionando, não? Não, eu acho que elas... faz tempo que vamos ter que reassistir vocês também. Mas eu vejo isso, assim, dessas novas séries. Eu acho que principalmente depois do She Gotta Have It, eu comecei a prestar mais atenção nos shows que eu consigo ver. Os ambientes que eu realmente me sinto vivendo num filme aqui, sabe? É muito legal isso, você passar... até outros filmes, Homem-Aranha, por exemplo, passar na ponte de Roosevelt Island e você vê que o Homem-Aranha gravou ali. X-Men, quando o Magnetros move toda a ponte, a Manhattan Bridge. Nossa, então, gente. Tem várias coisas eu nunca nem prestei atenção. Eu também não. Eu tô aqui para Nossa, eu já passei na Manhattan. Nossa, eu sei que Batman é Nova York. Eu nunca vi essa Batman, relação, Gotham City. Gotham City é Wall Street. É ali embaixo. Gente, foi muito engraçado, porque esses dias a minha vista... Vou falar que eu tenho uma vista legalzinha, né, gente?
Privilegiada, graças a Deus. E tava um dia super nublado, porque choveu pra caramba esses dias aqui. Daí eu olhei e vi aquele céu, vi umas torres e tal, e você não conseguia ver o fim da torre, né? Aí eu olhei e pensei, seria um ótimo dia pro sinal do Batman, pro farol do Batman aparecer. E ali onde você tá é onde aparecia mesmo, né? Porque é downtown ali, né? Você consegue ver ali indo pra FDR, né? Então... Ai, me arrepiei! Batman, venha me salvar! É o que vai. É o que vai. Toca do Batman, gente. Muito bom. Mas gente, aqui dá pra se passar, né? Dá pra viver realmente essa... num filme. Eu acho que dá pra ter essa sensação que você tá. Teve um filme que a Isa citou na semana passada, que foi... Do the Right Thing. Exatamente. Eu não sei se vocês conseguem enxergar a relação do filme com... Porque eu sei que é um filme também muito antigo. Sim. Mas ainda assim, tem várias coisas que você consegue enxergar trazendo pra realidade nova-iorquina, pra realidade desse... Sabe? Americana. Sim. Eu acho que sim. Ainda super relevante, super atual. Super. Porque Do the Right Thing, no Brasil, como se chama? Faça a coisa certa. E esse filme fala um pouco, principalmente porque é uma comunidade negra que tem contato com a comunidade italiana, né? Que eles acho que eles abrem um restaurante, não é? Isso, uma pizzaria. Uma pizzaria, olha aí. Eles abrem uma pizzaria dentro de um bairro negro. Eles têm esse contato. E aqui foi uma coisa que teve alguém que comentou, fez um comentário sobre esse filme, e eu falei que é muito real. Que é tipo, o quanto comunidades, pessoas estão tão próximas, mas ainda assim não se conhecem nem um pouco. Sim. Sabe? Estão tão distantes. E eu acho que isso representa muito a realidade desse país. Muitas vezes. Porque você tem lá a comunidade negra e a comunidade italiana, mas ainda assim eles... Não sei, não existe essa conexão. Bom, é meio segregatório, sabe? Tem uma tensão ali, porque, tipo, tensão. é um grupo imigratório que veio, que é privilegiado pelo sistema, sabe? Então, eu acho que é uma coisa, assim, de você enxergar dia após dia, grupo após grupo, vir de todos os cantos da terra e você, o seu povo, continua na mesma merda. Não, mas eu acho que também que a relação que tem é... Que não é a mesma merda, mas, tipo, o bairro continuou sem ser investido no bairro, sem nada. Mas eu acho que é você ter o contato com outras culturas, porque tem lá, o pessoal... são pessoas negras, pretas, com contato com a cultura japonesa, seja através da comida, seja lá através do que for, com contato com a cultura italiana, mas ainda assim não se unem, sabe? Ainda assim são separados. Tem. Que é bem segregacionista, ainda assim é muito segregacionista. Eu tô pensando no filme. Você me entendeu um pouco. Sim, no filme dá pra ver bem filme isso. A gente vê isso. Dá e pra na ver realidade muito também, isso. no dia a dia desse país você também vê. Você vê que realmente a gente tá tão próximo, mas ao mesmo tempo tão afastado, sabe? É um bagulho muito louco pra mim. Eu consigo ver muito bem essa relação indo pro Bronx, por exemplo. E principalmente porque é preto e italiano no Bronx, né? Tem africanos, mas africanos se misturam com os norte-americanos de certa forma, mas é preto e italiano, né? No Bronx tem uma comunidade grande italiana. E aí você vê onde o italiano, onde tem uma linha de restaurantes italianos, assim. E você consegue ver que ali são poucos, inclusive somos poucos consumidores nesses espaços, são os italianos consumindo o italiano mesmo. Então, ali eu consigo ver o que o filme mostrou. Eu não sei se eu consigo ver isso no Brooklyn hoje, porque o filme é no Brooklyn. Mas eu não sei se eu consigo ver essa relação no Brooklyn hoje. É no Brooklyn? É no Brooklyn. Acho que os filmes do Spike Lee, tem algum que é fora do Brooklyn? Porque ele é do Brooklyn. Aliás, acho que não, ele tem uma coisa forte com o Brooklyn. Ele... E agora você falou do She Gotta Have It, eu lembrei de uma coisa. Tem uma cena que tem o aniversário do Prince. No She Gotta Have It. O aniversário do Prince, que é no Brooklyn. Que é uma festa que o Spike Lee promove anualmente. Todo mundo de roxo. Ele promove. Eu estava. Na festa de... No que foi gravado? Antes do condoma, antes do Covid. Condoma, gente. Mas é o que foi gravado ou você foi na festa? Porque é anual aquela festa. É anual aquela festa. Sim. Ele gravou, aí ele lançou a festa e gravou cenas
show She Gotta Have It, cenas das séries no She Gotta Have It. Ah, no mesmo ano, que legal. No mesmo ano, eles usam partes do filme. Tanto que tem uma parte do filme que eu apareço, a minha blusa cinza aparece. Mas eu sei porque sou eu. Ninguém vai não tem como me reconhecer que eu tô bem distante. Não fala, deixa todo mundo ir lá assistir, entendeu? Quem conseguir achar a Ruth ganha um prêmio. Mas apareceu, ele gravou e apareceu. Ela vai aparecer lá pra você. Você já pediu dinheiro, né? Você pode ir lá e falar, olha, eu fui coadjuvante no seu filme. Preciso dos meus créditos e os meus royalties. Eu tô de costas ainda, eu sei por conta da blusa. Não importa, vai lá e fala, olha, eu fui coadjuvante, eu tenho que receber por isso. Sim, mas é interessante agora que você falou o quanto você se assistia dali. E nem se imaginava nesse espaço e o quanto hoje eu realmente estou nesse espaço. No espaço. Tanto que você tá na série agora. Você entendeu? Tá vendo? É engraçado. É muito louco. É muito bom. Realmente, eu acho incrível, gente. Eu imaginei tanto. Eu assisti muito a Home Alone, Esqueceram de Mim, né? Eu assisti muito Esqueceram de Mim quando eu era criança, que passava na sessão da tarde uma vez por semana. E aí eu imaginava muito sair correndo de alguma casa e entrar no Central Park. Mas o Home Alone também... Qual casa? Que casa realmente? Não tem uma casa daquela em frente ao Central Park, entendeu? Porque Home Alone é uma mistura de subúrbio com Central Park. Aquilo foi em Westchester. Aquela casa é em Westchester. Exatamente. Nem Long Island. Não, aquilo é Westchester. É Westchester. É casa é uma casa muito Westchester. grande. Subúrbio, pra quem não sabe também, porque no Brasil acho que subúrbio é periferia, quebrada. Subúrbio aqui Subúrbio aqui é bairro afastado, nobre afastado. Bairro nobre afastado. No Brasil, não. As escolas são boas, maravilhosas. As escolas são boas, tudo é bom. Não tem trânsito. Exato. Mas também não tem transporte público. E preto também não tem. E não tem transporte. Não tem preto e não tem transporte público. É ruim transporte público. Porque... Olha isso, né? Eles nos taxam como a gente vive nos centros e aí a gente precisa de transporte público, não tem nem garagem nessa cidade. E subúrbio, né? Os bairros afastados são nobres, não precisam de transporte público porque nos taxam como nós não teríamos carros e eles teriam carros. Então, isso é muito louco de Nova York. Isso vai além de... Vai em uma pauta que a gente pode falar um outro dia, porque eu acho que vai ficar muito longo, mas vai muito para a questão da gentrificação. Eu falei isso, inclusive, hoje, quando a pessoa me perguntou sobre a minha visão de Nova York anteriormente e a Nova York de agora, né? Gente, tem um filme que fala sobre isso também, sobre a arquitetura de Nova York. Calma, o filme não, a série. É série, gente, tem que ter tempo para assistir. Não tem problema. Sobre a arquitetura. É o Power. Vocês já ouviram falar de Power, mas calma, não é o Power em si só. Power conta a história de uma família preta americana que são traficantes, né? Praticamente. Só que traficantes elitizados, né? Eu amo Power, gente. É a melhor novela preta que eu já vi na vida. É boa, é muito boa. Mas domingo. Não são traficantes de quebrada, não. É traficante que tem envolvimento com prefeito, governador, com gente grande. Dono de balada. Que é o esquema que dizem que acontecem mesmo em Nova York, né? Power com certeza. O tanto de cocaína que existe em Nova York, gente. Também não tá nos filmes. Mas exatamente. Eu imagino se fosse no Brasil a relação do Power. Não ia ser um cara com um amigo de prefeito, amigo de... Não? Se fosse um traficante ia ser presidente. Enfim. Não, se fosse uma história... Não, eu tô falando relatado no filme. Tô falando no filme. No filme, não ia ser um preto, não. Não ia. Não ia dar esse poder todo pra nós. Ia ser um preto... Não ia dar esse power todo pra nós. Não ia dar um power pra gente. Não ia existir essa relação. Dei nessa referência. Mas power... Essa referência de traficante. Ai, gente. Mas Power mostra muito a cena. Mostra muito Nova York como ela é. Mostra mesmo. Se você dá continuidade em Power, pra quem não assiste Power, tem vários atores. Um dos atores também é o 50 Cent. Ele é produtor, né? Ele é o produtor do Power. Ele é produtor do Power. Se você der continuidade, vai contando a história de todos os personagens. Um dos personagens do Power é o Kenan. Que é o 50 Cent. Só que conta a história... Nessa segunda temporada, não sei episódio, não sei como chama, gente. Sou perdida nisso, nas nomenclaturas. Nessa segunda temporada, conta a história do Kenan. E um dos caras que conhece o Kenan, ele é arquiteto.
o professor que começa a ter relação com a mãe do Kenan. Ele é arquiteto. Então, ele conta toda essa estrutura de Nova York, de segregação, de tudo. Ele faz várias relações, assim, muito fodas, sabe? Nessas, tipo assim, por que o pessoal tá morando distante? Por que o pessoal mora perto? Qual que é a estrutura do governo? Como que o sistema opera? Ele traz tudo isso. Até porque ele mostra como é o poder, né? Tanto é que a série chama Power, mas como se você aplica o poder em cima dessas comunidades ou dessa estrutura. Exatamente. Desse sistema. Uma conversa, num bate-papo assim, bem... E você tem relação de Nova York, como funciona tudo. Exato. E vem um pouco pro que a Elis falou. Por isso que eu acho importante vocês assistirem. Eu não acho importante, não. Tô ganhando. Mas é uma forma para quem tem curiosidade de saber sobre o sistema de Nova York. Ou, não, do tráfico não. Mas quem tem vontade de saber como é que o sistema funciona, sim, acho que ali é uma boa. Ali é uma forma de ver. Outra coisa, deixa eu falar pra vocês, que eu lembrei que eu conheci. Hoje ela tá que tá. Tá que tá. Hoje ela tá que tá. Desculpa. Não, agora eu lembrei que uma das atrizes do Power, eu tava no restaurante comendo, eu e a minha amiga Camila, que inclusive a gente já trouxe aqui naquele episódio. A gente tava comendo e a mina do Power tava atrás, comendo no mesmo restaurante. Quem? A Tasha? Não, a filha da Tasha. Como que eu não me interessa muito. Não. Você entendeu? Mas eu tô falando assim, a gente está no mesmo ambiente. Pô, eu tô comendo com uma atriz que não é nem global, gente. Não é nem atriz global. É muito mais que isso. É do Power? Do Power. É do Power. É do Power. A gente tava lá no mesmo restaurante. Tasha, né? Tasha. É a filha do que morre. Ela morre depois, a menina. Todo mundo morre nessa série. É outra coisa. Olha, gente, eu nem sei mais, porque quem tava não tá, né? Não tem ninguém sobrevive. O Ghost não se apegue. O Ghost virou Ghost mesmo, né? Então ficou bem difícil. Mas o Ghost virou Ghost. O Ghost virou Ghost mesmo. E todo mundo morre nessa série. A gente tá dando spoiler você agora novamente. você tá falando de pessoas que você viu. E isso eu acho muito legal de Nova York. Você vê todo mundo em Nova York, né? Eu já vi alguém. A gente já tava falando aquele dia da Cíntia, que ela encontrou já pessoas aqui. Gente, eu encontrei correndo o Maxwell, mas o cara que faz Luke Cage... aquele o pretão careca. O nome dele. Eu sei quem é alto. Eu encontrei ele... Luke Cage também acontece em Nova York? Em Harlem. Sim. E é sensacional você ver todos os detalhezinhos do Harlem. Gente, eu assisti o filme, mas eu perdi. Aliás, o Harlem tá com várias séries e shows, sempre teve. Tem uns antigos também, que eu não vou lembrar o nome agora. Mas que mostra muito bem o Harlem detalhado, assim. Luke Cage é desenho animado, é super-herói, né? Ele é super-herói. E ele... gente, eu tava no Miss Lily's, que é um jamaicano que tem em Downtown. Tava no Miss Lily's, que é minúsculo. Aí quando eu vejo um preto passando, enorme. Falei, nossa senhora, esse cara até parece super-herói, né? Porque ele é muito Ele é grande. muito grande. Ele é enorme! Filme, na série ele é muito grande. Ele é enorme. E aí passou, no sobretudo, tava frio. Falei, nossa, esse cara do jeito que ele tá andando parece super-herói. Quando veio, ele abriu a porta e eu tava do lado da porta. Que eu olhei, eu falei, Luke Cage! A tietagem. Que vergonha, né, gente? Aí eu falei, nossa, ele se controla. Mas você falou com o sotaquezinho? Desse Luke jeito, Cage. eu falei, Luke Cage! Ele riu. Não, ele riu. Fez assim, tudo bem. Tava procurando por amigo. Foi super simpático. Aí tava procurando por uns amigos. Mas o restaurante é pequeno, então ele tava meio que encolhido, não podia muito que mexer. Mas ele foi super simpático. Eu fiquei morrendo de vergonha. Eu falei, gente, eu não sou tiete. Como que eu faço essas coisas? Ainda mais... Pô, susto. E foi assim meu primeiro ano em Nova York, sabe? Foi na estreia de Luke Cage, inclusive. Então, eu falei, gente, já foi. E aí, mas super simpático. Aí procurou os amigos, achou os amigos, sentou, depois fez tchauzinho na hora que eu tava saindo. Tchau, Luke Cage! Mas hoje, sem sotaque, talvez até peço desculpa pelo escândalo. Hoje eu vou falar, eu aprendi a falar, tá? Luke Cage. Luke Cage. Pô, tudo fica mais gostoso com esse sotaquezinho. É muito melhor. É muito melhor. É eu mais sempre divertido. quis ter sotaque. Minha mãe sempre... Acho que eu já falei isso aqui, não sei. Não. Eu sempre quis, porque... Sotaque brasileiro, você fala? Eu sempre quis, mas porque minha mãe, né, tem o sotaque dela. Mudar? Eu falo do jeito que eu falo, não sei. Aí algumas pessoas falam, nossa, eu ouço um sotaquezinho bem Bem pequeno. Daí eu,
Que ótimo! Voltando na pergunta inicial, no que a gente... Como a gente começou, né? Pensando no que estava lá, como você viu antigamente como era Nova York e como você vê hoje. Qual é a sua conclusão? Está muito perto do que você viu em filmes? Está muito perto do que você imaginou? Ou está bem longe da realidade que você viu retratado em todos os filmes e séries? E tem vários, né? Eu acho que tá bem próxima de certos filmes, certos materiais assim que eu consumi a respeito de Nova York. Principalmente a energia de Nova York, essa coisa que a gente notou bastante, a correria, sabe? Que você tem que correr, não é uma opção. Você tem que fazer acontecer, você tem que se movimentar, senão, né, você vai viver uma vida bem dura, bem só para pagar as contas mesmo. Se você não, tipo, ir lá dentro de você, arrancar todo pingo de criatividade e humanidade, de inspiração para viver, essa cidade vai te destruir. Sim. É isso que eu sinto. Mas, se você consegue acessar isso, você vai ter a vida mais brilhante que você pode imaginar. É tudo assim, nas suas mãos. Mas não é fácil. Eu pensei que ia ser mais fácil. Vamos falar assim. Mas é uma cidade dura que vai te ensinar lições, mas abrir portas para o mundo inteiro. É isso. E você? E você vê que o filme não, a série do Todo Mundo Deu Cris, que você precisa de 2 empregos, é realmente real. Oh, é real, meu marido tem 2 empregos, 3, 4. Você vê muito americano com 2 empregos mesmo. Você acha que é brincadeira? Não é, não. Não é, não, gente. É o pessoal trabalhando, tipo, 20 horas por dia, dormindo 2, e olhe lá, tipo, 20 Idoso 14. também. Idoso. Isso me deixa muito triste. Você vê muita gente idosa trabalhando. O pessoal, tipo, com 80 anos de idade. Trabalhando. Trampando. Sim. Isso é pesado. E trabalhos não muito fáceis. É meio romantizado, a gente brinca. Naquela série Todo Mundo Deu Cris, a gente ri, mas quando a gente vê aqui, a gente fala, caralho, opa, pera lá. Você, então, tem essa visão que é real do que você viu. Eu acho que sim, os pontos negativos às vezes são meio romantizados no Brasil, mas eles existem, eu tive essa relação. Mas eu acho também que teve uma coisa boa que eu tirei, Brasil, os Estados Unidos, foi... Quando eu falo de balada, novamente, eu assistia muitos, tipo, filmes que passavam em clubes aqui, sabe? Filmes, isso me inspirava, assim, de uma maneira. Eu falava, gente, eu quero estar num clube assim, eu quero estar numa balada desse jeito. E isso realmente eu vejo acontecendo. Sim. É acessível, é palpável. Tipo, não tá tão distante quanto eu imaginava. Então, isso é o que eu vi nos filmes e que eu manifestei e que concretizou, querendo ou não. São coisas pequenas, mas são coisas pequenas que se tornaram possíveis aqui em Nova York. Sim. Então, eu acho que é isso que eu te... O que você perguntou mesmo? Não, era isso. Tava batendo. Então, eu acho que sim. Bateu ali, sabe? Sim. Ainda tem muitas coisas que eu ainda continuo assistindo, mas hoje eu venho pra cá e eu vejo que as coisas já se mudaram, os cenários já se mudaram, que não é mais só isso que eu quero, que tem outras cenas de filmes que eu quero que se repitam também lá na frente, sabe? De outros filmes, com outras vertentes. Então é isso. Mas o quanto é necessário esses filmes, o que eu ia falar? O quanto esses filmes são necessários pra gente se ver ali, pra gente se enxergar ali. Porque foi necessário eu ver uma família preta americana numa série brasileira pra me enxergar nesses ambientes, pra me ver ali naquele... Você entendeu? Porque talvez se fosse uma família branca, eu nunca ia me imaginar aqui. Uau. Você entende? O quão necessário essas referências são. É muito necessário. Se fosse um filme só de mulheres brancas, talvez eu nunca me enxergar aqui também. Um filme não, um clipe. Só de mulheres brancas num clube, eu nunca ia me enxergar aqui também. Eu nem ia ter essa vontade de vir pra cá. Interessante. Então essas referências são do caralho, pra tudo, pros mínimos. Eu concordo, assim, com vocês. Ambas as partes. Eu vi muito filme. Eu vi muito filme, eu continuo. Assisto muito show, muita série, muito filme. Até hoje. Sou enlouquecida por filmes que se passam em Nova York. Sempre fui. Diabo Veste Prada, por exemplo, porque que eu gosto ainda mais. Eu trabalhei de frente pro The Smith, que é aquele restaurante que ela vai pegar carne, sai correndo pra procurar as coisas do Harry Potter e tal.
Eu trabalhei exatamente em frente, no prédio em frente. Então, todo dia eu olhava da minha mesa, eu olhava do Smith, eu lembrava do filme. Então, assim, muitas coisas que eu manifestei assistindo esses filmes, tirar foto na neve no Central Park, eu conquistei, eu vi que é possível e que existe, que tá lá. Uma noite no museu, o museu tá lá, existe, sabe? O Bryant Park tá ali, Times Square tá ali, com todas aquelas luzes que a gente sempre vê em tudo quanto é filme. A Ponte do Brooklyn. King Kong, eu trabalhava também a um bloco, né? Meu último escritório, um bloco do Empire State. Então, assim... eu acho que retratam muito bem. Imagem, fotograficamente, Nova York está muito bem retratada nos filmes. Muito. Socialmente, o romantismo que a Ruth falou. Eu acho que tá muito romantizado. Eu acho que tem, assim, socialmente, não é bem daquela assim, forma. A gente vê a correria de Nova York, entrar no trem, sobe trem, desce trem, trânsito, táxi amarelo. Eu queria muito estar lá. Nossa, a gente vê de fora, nossa, que maravilha, eu quero estar lá. Na hora que a gente chega aqui dentro, fala, nossa, isso é o que dizem overwhelming, né? É muita informação, você acaba se perdendo, inclusive, no meio disso. E se não tem uma estrutura psicológica para aguentar a pressão que é Nova York, não fica. Então, eu acho que isso poderia ser um pouquinho melhor retratado, porque aí a gente pensaria... Avisa, né, gente? A gente pensaria 2 vezes antes de vir pra cá, entendeu? Mas sem arrependimento zero de ter vindo para Nova York. Eu acho que a cidade que nunca dorme, ela recebeu muito bem a gente de braços abertos. Talvez nem tanto, mas recebeu. De vez em quando. De vez em quando, aquela história de que o filho chora e a mãe não vê é de verdade. Mas, definitivamente, essa cidade é incrível, né, gente? Incrível. Que encanto. Sem limites. Pra Ruth que um dia vai nos deixar e vai voltar pro Brasil. Isso também. Que tá manifestando, né, essa saída de Nova York um Daqui dia. pra melhor. Melhor, com certeza. Mas eu amo Nova York. Eu amo Nova York. Eu espero ter pretas em Nova York para no mínimo aí mais uns 15 anos. Depois a gente muda de plataforma. Mas é isso, gente. Obrigada. Obrigada por estarem aqui, compartilharem um pouco mais. A gente viajou por Nova York com esses filmes. Foi muito legal. Espero que as pessoas consigam viajar também. Exatamente. Espero que todo mundo consiga viajar com a gente. Pode crer. Obrigadão. Boa noite.